Imagine um profeta tão ousado que, amando de Deus, andou completamente nu e descalço pelas ruas por 3 anos. Isso mesmo, 3 anos inteiros. Mas o que poderia levar um homem de Deus a algo tão radical? E mais, o fim da vida desse profeta foi tão terrível que poucos ousam falar sobre isso. Hoje, você vai conhecer a história impressionante de Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, sua missão, suas visões sobrenaturais e o chocante destino que o aguardava. Fique comigo até o final, porque essa história é surpreendente e cheia de mistérios. Isaías é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Seu livro contém algumas das profecias mais impactantes sobre o Messias, o destino de Israel e até o fim dos tempos. Mas a missão de Isaías não foi nada fácil. Ele viveu num período turbulento da história de Judá, cercado por ameaças externas e pela decadência espiritual do povo. Então, Deus chamou Isaías para uma missão grandiosa: advertir a nação sobre os perigos da desobediência e anunciar juízos severos. E foi nesse contexto que aconteceu um dos episódios mais bizarros e chocantes da vida do profeta. Em Isaías 20, Deus ordena algo que parece impensável. Ele diz ao profeta: vai e tira a roupa de luto do teu corpo e as sandálias dos teus pés. Isaías obedece, e então passa 3 anos inteiros andando nu e descalço. Mas por quê? Qual era o propósito disso? O gesto extremo de Isaías era um sinal profético. Deus queria mostrar que os egípcios e os etíopes seriam levados como prisioneiros pelos assírios, completamente nus e descalços, envergonhados e humilhados. Era uma mensagem visual, forte e impossível de ignorar. E, de fato, a profecia se cumpriu anos depois, quando o exército assírio derrotou o Egito e a Etiópia, levando milhares de pessoas cativas nessa condição humilhante. Agora, pare e pense. Você conseguiria obedecer a Deus dessa forma? Isaías não hesitou, não questionou e não teve medo do que as pessoas pensariam. Ele apenas obedeceu, porque sabia que o chamado de Deus era maior do que qualquer vergonha humana. Isso nos leva a uma reflexão. Quantas vezes temos medo de nos posicionar por Deus por causa da opinião dos outros? Isaías nos ensina que a obediência a Deus deve estar acima de tudo. Isaías não era um profeta comum. Ele teve visões impressionantes do trono de Deus, onde viu serafins adorando o Senhor e ouviu a famosa frase: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele profetizou sobre o nascimento de Jesus, chamando-o de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Falou sobre o sofrimento do Messias, descrevendo-o como um homem de dores, que seria traspassado por nossas transgressões. Isaías 53. Suas palavras ecoam até hoje como um testemunho impressionante do plano de Deus para a humanidade. Além disso, Isaías trouxe advertências severas contra a idolatria, a corrupção dos líderes e o afastamento do povo de Deus. Ele foi um verdadeiro arauto da justiça divina, denunciando os pecados de sua geração. Muitos o odiavam por isso, mas ele nunca se calou. Sua coragem é um exemplo para todos nós. Apesar de seu papel crucial como profeta, Isaías encontrou um fim trágico. Segundo a tradição judaica e cristã, Isaías foi martirizado de uma maneira brutal durante o reinado do perverso rei Manassés. Disse que ele foi cerrado ao meio, dentro de um tronco de árvore. O livro de Hebreus, no capítulo 11, menciona mártires que foram cerrados ao meio. E muitos estudiosos acreditam que essa passagem faz referência direta a Isaías. Seu crime? Simplesmente falar a verdade e confrontar a corrupção e idolatria do povo de Judá. Seu testemunho custou-lhe a vida, mas seu legado permanece imortal. Manassés, o rei que ordenou sua execução, foi um dos reis mais perversos de
Judá. Ele promoveu a idolatria, sacrificou seus próprios filhos a deuses pagãos e encheu Jerusalém de sangue inocente. Mas o mais impressionante dessa história é que, anos depois, Manassés se arrependeu e buscou a Deus. O rei que mandou matar Isaías terminou sua vida clamando pela misericórdia divina. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus pode perdoar até o pior dos pecadores, desde que haja arrependimento verdadeiro. No entanto, Isaías pagou o preço por permanecer firme na verdade. A vida de Isaías nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, a obediência a Deus nem sempre será confortável. Isaías precisou enfrentar vergonha pública, perseguição e até mesmo a morte, mas nunca abandonou sua missão. Será que temos essa mesma coragem em nossa fé? Além disso, sua história nos mostra que Deus usa meios extremos para transmitir mensagens importantes. Assim como Isaías andou nu para alertar o povo, Deus pode usar eventos inesperados para nos despertar espiritualmente. Você já sentiu que Deus falou com você de uma maneira inusitada? Por fim, Isaías nos lembra que a verdade muitas vezes incomoda. Ele não hesitou em denunciar o pecado, mesmo sabendo que enfrentaria oposição. Será que estamos dispostos a sermos luz em meio às trevas, mesmo que isso nos traga desafios? Isaías foi um homem de coragem, que não hesitou em obedecer a Deus, mesmo que isso significasse andar nu pelas ruas ou enfrentar uma morte horrível. Sua vida e suas profecias continuam a impactar gerações, apontando para Jesus Cristo e o plano divino de salvação. E agora eu quero saber sua opinião. Você já conhecia essa história surpreendente? O que acha dessa atitude radical de Isaías? Você teria coragem de seguir um chamado tão difícil como o dele? Comente aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like, pois isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E olha só, tem um outro vídeo incrível te esperando na tela agora mesmo. Clique e continue mergulhando nas histórias impressionantes da Bíblia. Nos vemos lá!